Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre arquétipos e como eles influenciam a sua vida, você sabendo o que eles significam ou não e como você pode usar esses símbolos a seu favor. Então vem comigo que eu te explico como. Bom, então para vocês começarem a entender melhor o que são arquétipos, eu vou começar a explicar lá longe, com Platão. Você já deve ter ouvido falar, né, no Platão. Platão, ele criou a Escola de Atenas, onde personalidades famosas, como o filósofo Aristóteles, estudou lá. Pois bem, Platão, nessa Escola de Atenas, ele escreveu e desenvolveu diversos assuntos sobre diversos temas muito interessantes. Um deles foi a teoria das ideias, e é sobre isso que nós vamos falar aqui para se referir aos arquétipos. Bom, na teoria das ideias, ele fala que para existir algo físico, é necessário antes ter um conjunto de ideias para depois surgir algo físico. Vamos falar de uma forma bem que vocês consigam entender de uma forma melhor, por exemplo, através dos animais, que é uma forma de se entender o que são arquétipos. Mas arquétipos, no geral, são símbolos que se comunicam com o nosso inconsciente. Então, para entender melhor, nós vamos usar essa teoria de Platão, que é a teoria das ideias. Então, vamos lá. Para existir, por exemplo, um leão, antes precisou ter uma ideia formada de qual que era o conjunto de características ideais que esse animal precisava ter. Por exemplo, ele é um animal forte, guerreiro, ele é o rei da selva, ele tem coragem. Então, esse conjunto de informações criaram o que hoje fisicamente nós identificamos como o leão. Quando a gente olha o leão, ele se comunica com o nosso inconsciente, passando outras informações, não só a física. E é sobre isso que se trata o arquétipo. É um conjunto de características, de informações, de energia que aquele determinado símbolo se comunica direto com o nosso inconsciente. É a forma que existe da comunicação do inconsciente com o plano físico, é através dos símbolos. E geralmente hoje em dia se fala muito de arquétipos dos animais, e é uma forma bem mais fácil de entender mesmo como funciona o arquétipo. Falando, por exemplo, sobre o psiquiatra, agora falando sobre uma outra personalidade que também tem assuntos relacionados a arquétipos, tem um psiquiatra suíço que eu já citei ele em algum outro vídeo, acho que foi no vídeo das mandalas, falando do poder da ligação que as mandalas fazem com as duas partes do nosso cérebro, que é a direita e a esquerda, uma parte mais lógica e uma parte mais criativa. Pois bem, eu já falei sobre ele em outro vídeo e hoje eu vou falar de novo. Esse famoso psiquiatra suíço, ele escreveu um livro que se chama O Homem e o Seu Símbolo. E desse livro eu estou passando o conceito para vocês do que significaria os arquétipos, que no livro ele deixa claro que o arquétipo é essa comunicação, é um símbolo que se comunica com o nosso inconsciente. De forma bem simples, é essa definição que ele passa no livro. Esse livro está disponível até hoje, vocês podem pesquisar, vocês podem olhar na internet mais sobre esse assunto. E eu quero conversar com vocês um pouco sobre o arquétipo que eu estou usando, que é o cavalo. Mas mais pra frente eu vou falar de vocês sobre isso. Agora eu quero que vocês compreendam, por exemplo, como nós somos bombardeados de símbolos o tempo inteiro, pela mídia, pela televisão. Vocês imaginam como esses símbolos estão se comunicando o tempo inteiro com o nosso inconsciente?
Tem pessoas que nem sabem o que são arquétipos e estão sendo influenciados. Agora que você já tem mais informação, você vai conseguir identificar arquétipos na sua casa, até arquétipos na mídia. Por quê? Já que arquétipo, ele é um símbolo que se comunica com o nosso inconsciente, para você entender o que é símbolo, símbolo carrega um conjunto de informação, mas ele também traz energia sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, vamos colocar como exemplo uma cruz. A cruz, você concorda comigo que é um símbolo, que ele tem outras informações que o nosso inconsciente já interpreta? Alguns ligam à religião, alguns ligam a outras questões, mas é sobre essas informações que são enviadas para o nosso inconsciente. Você, querendo ou não, é automático. Só de ver, você está recebendo esse estímulo, essa comunicação. E assim acontece com diversos outros símbolos que nós vemos com os animais, com os símbolos que você tem na sua casa, com os símbolos que a mídia coloca pra gente o tempo inteiro, propagandas, todo tipo de recurso, né? Que você tenha contato visual com aquele símbolo, ele está te influenciando de alguma forma, porque ele envia mensagens para o seu inconsciente. Então você imagina, se você tem esse conhecimento agora de arquétipo e você colocar uma imagem, por exemplo, de uma águia. O que representa a águia? A águia é um animal que só anda com águia. A águia, ela tem uma visão panorâmica lá de cima e ela é certeira no alvo dela quando ela desce para capturar uma presa para se alimentar. Ou seja, ela é muito boa para negócios. Então, o que acontece das pessoas que usam os arquétipos? Elas sabem das características desse animal, se colocam em contato com eles e não necessariamente é animal, tá, gente? Eu só tô dando como exemplo. Mas colocam esse símbolo, porque é símbolo, na verdade. Mas muitos são usados para o animal quando você começa a observar as características dele, como ele se comporta na natureza. E às vezes quando você quer pegar alguma dessas características para auxiliar na sua vida. Então, trazendo para a sua vida atual, o que você acha que acontece quando uma pessoa só vê símbolos ruins? Por exemplo, um rato. Gente, um rato vive no esgoto. Ele não tem uma condição muito favorável. Talvez ele não seja muito favorável para ter um rato, para você ficar olhando para um quadro de rato, para você ficar olhando com alguns elementos de rato, talvez não seja interessante, porque ele vai comunicar com o seu inconsciente essas outras características dele, onde que ele mora, a sujeira, então talvez não seja isso que você quer. Agora imagina, se você colocar uma águia, um leão, para você sempre ficar vendo, ele vai se comunicar com o seu inconsciente, porque a gente agora já sabe que é um arquétipo, é um símbolo que traz um conjunto de características, um conjunto de informação, uma energia, e é através do símbolo, de acordo com o psiquiatra, o famoso psiquiatra suíço Jung, os símbolos se comunicam direto com o nosso inconsciente. Bom, agora eu vou falar para vocês a minha experiência usando o arquétipo do cavalo. Bom, gente, o arquétipo do cavalo é bom para muitas coisas. Eu usei ele com a finalidade para usar eles para o trabalho. O cavalo em si, ele traz esse símbolo de força, de prever obstáculos, de ultrapassar obstáculos, de liberdade, de inteligência emocional, inteligência espiritual. Ele traz muitos benefícios, ele tem muita força para trabalho, te dá muito gás. E a minha experiência com o arquétipo do cavalo foi exatamente essa. Eu coloquei na tela do meu celular ou na tela do meu computador, e eu tenho usado ele há meses, há uns 3 meses mais ou menos, para me estimular para ter essa força de trabalho. E realmente funcionou. Só que todo arquétipo, a maioria dos arquétipos, para não generalizar, eles têm um contraponto também. Eles têm o outro lado que você precisa equilibrar
para poder viver a força dele, que é o arquétipo do cavalo. Ele tem um pouco de insônia, porque ele é tão forte, é um animal tão forte que ele traz essa insônia para você. Então, se para você, por exemplo, esse outro lado, você consegue equilibrar, se não é um problema para você ter um pouco de insônia, se você consegue trabalhar isso, acho super válido você usar o cavalo. Você pode usar como papel de parede do seu celular, se você tiver essa mesma finalidade que a minha, no computador, ou seja, você usa ele para você, não é exposto para os outros, você usa porque você quer essa influência dele. E uma forma certa de usar os arquétipos é você saber realmente das características dele, das características boas e ruins, e sempre lembrar dessas características conscientemente quando você olhar para o arquétipo. Dessa forma, ele estará enviando, através desses símbolos, informações para o seu inconsciente e, consequentemente, você estará se influenciando conscientemente por esse arquétipo. Então, o que eu te recomendo? A analisar qual área da sua vida você gostaria de ter uma influência, melhorar, e usar um arquétipo que corresponda ao que você gostaria de alterar na sua vida. Porque, gente, se nós temos recursos para nos ajudar a viver de uma forma melhor, a transformar a nossa vida, deixá-la um pouco mais leve, eu acho interessante você testar e usar. Bom, então esse é o convite para você. Se você já faz o uso de algum arquétipo, deixa aqui embaixo para me saber. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça de curtir e compartilhar também. Até o próximo!